Olá, pessoal, sejam bem-vindos à unidade 3 da disciplina Sujeito Surdo, Diferença, Cultura e Sociedade. Quero parabenizar todos que chegaram até aqui, cumprindo com as suas obrigações, lendo os materiais postados no ambiente virtual, perguntando, interagindo com o mediador à distância, né, participando dos momentos presenciais. Parabéns, vocês estão conseguindo chegar ao final dessa disciplina com sucesso, né? E espero que seja assim com todas as disciplinas. Na unidade 3, pessoal, que foi intitulada como Conquistas Surdas, nós vamos ver os principais movimentos e conquistas da comunidade surda, principalmente aqui no Brasil, tá bom? Deixa eu me apresentar para vocês em Libras. Eu acho que eu nem fiz isso na primeira unidade, né? Deixa eu me apresentar. Então, esse aqui é o meu sinal dentro da comunidade surda. Eu vou desligar a câmera agora para vocês focarem aqui nos slides, tá bom? Bom, pessoal, começando aqui a nossa unidade 3 da nossa disciplina Sujeito Surdo, Diferença, Cultura e Sociedade. Na unidade 1, nós vimos a história dos surdos. Na unidade 2, nós aprendemos sobre conceitos, né, dessa comunidade, desmistificamos algumas coisas que ainda a gente poderia usar, né, de forma errada. E aqui na unidade 3, né, para fechar essa disciplina com chave de ouro, nós vamos mostrar as conquistas surdas, né, nos aprofundar, conhecer, claro que de forma resumida, né, e ela vai se encaixar aí no finalzinho da nossa disciplina, que é cultura e sociedade, né, como que o surdo está hoje na sociedade, as conquistas da comunidade surda. Vamos conceituar o que são conquistas surdas. Bom, conquistas surdas é o nome que se dá ao compilado de direitos alcançados através dos movimentos surdos, aqui entendido como luta organizado pela comunidade surda do Brasil e do mundo. Então, as conquistas surdas são as conquistas conquistadas pelo povo surdo para o povo surdo, tá bom? E esse lembretezinho aqui para vocês lerem os artigos sobre os movimentos surdos lá no LAVA. Não deixem de ler todos os materiais do LAVA, tá bom? Então, isso aqui são conquistas surdas. E nós vamos aqui ver as principais, as mais importantes, tá bom? E as mais históricas delas. Para começar, nós não podemos falar de conquistas surdas sem mencionar 3 importantes leis, né, que foram aí conquistadas após muitas lutas, muitos debates, muitos movimentos, né? E essas 3 leis são essas 3 legislações. A Lei 10.436 de 2002, que é popularmente conhecida como a Lei de Libras, o Decreto 5626 de 2005, que regulamenta essa lei, e a Lei 12.319 de 2010, que é a Lei do Intérprete de Libras. Essas 3 leis, pessoal, são as mais importantes hoje, conquistas da comunidade surda no Brasil. Vamos entender cada uma delas. A Lei 10.436 de 2002. Né? Vocês vão encontrar ela na íntegra lá no portal AVA, disponibilizada em PDF. Essa lei é popularmente conhecida como a Lei de Libras. Tá bom? Então, sempre que vocês ouvirem falar Lei de Libras, vocês sabem que nós estamos falando da Lei 10.436 de 2002. Ela foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 24 de abril de 2002.
é a lei que legitima a língua brasileira de sinais e garante às comunidades surdas o direito de usar sua primeira língua em todos os espaços. Quando eu digo legitima, gente, eu não estou querendo dizer que essa lei, somente a partir dessa lei que os surdos começaram a usar a língua brasileira de sinais. Não. Antes, muito antes, essa língua já era usada. O problema é que ela não era reconhecida legalmente antes dessa lei, né? Então, o surdo podia ainda ser tratado de forma desrespeitosa se ele estivesse usando a língua brasileira de sinais antes dessa lei, né? Não que não seja hoje. Infelizmente, existem pessoas que ainda não compreendem, né, a língua dos surdos. Mas, antes da lei, sem a lei, né, os surdos não teriam como entrar numa escola, por exemplo, na universidade. A lei garantiu que os surdos pudessem usar a língua de sinais em qualquer espaço, dentro das igrejas, das universidades, dos hospitais. Não poderiam mais ser proibidos, né? Então, reconheceu o seu status linguístico, né? E aí, essa lei, gente, não foi fácil, tá bom? Para que ela fosse sancionada, após muita luta, muita mobilização de linguistas, de estudiosos, da comunidade surda, né, lutaram muito para que essa lei, em 2002, pudesse ser sancionada. Gente, se nós paramos para pensar, é muito pouco tempo, né? 2002, eu tenho aí 19 anos, é muito recente, é uma lei muito recente. Vocês imaginam quantas lutas, né, as comunidades surdas no Brasil tiveram que travar para que a sua língua fosse reconhecida de fato por lei. Nessa lei, vou ler aqui só um trechinho dela, como eu disse para vocês, ela está disponibilizada no AVA de forma completa. O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, a Libras, e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com a estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades surdas do Brasil. Olha só, eu sublinhei aí algumas partes importantes, né? Quando ele diz que é reconhecida como um meio legal de comunicação e expressão, né? O que ele está querendo dizer com isso, gente? Que é um meio legal. Agora, o surdo, se ele, a partir desse momento, né, de 2002, se ele fosse barrado por estar usando a língua dele, ele tinha a lei para protegê-lo, para garantir, eu posso usar minha língua aqui, posso usar minha língua aqui dentro da escola, posso usar minha língua aqui na igreja, ninguém pode me proibir, já foi reconhecida por lei, né? Não deveria precisar de uma lei para que a pessoa tivesse o seu direito de usar a sua própria língua garantido, mas vocês sabem que toda sociedade organizada necessita, né, de regras. Infelizmente demorou muito para que essa lei fosse de fato sancionada, mas pelo menos chegou, né? Já temos aí 19 anos essa garantia para as pessoas surdas. Essa outra parte que eu sublinhei aqui, ó, língua brasileira de sinais e outros recursos de expressão a ela associados. Quais são esses outros recursos de expressão a ela associados? As expressões faciais, corporais, né, que são próprias da Libras, são associadas a Libras, né? Muita gente pensa que a língua brasileira de sinais é somente os sinais com as mãos, mas ela também exige outros recursos, como o corpo, o rosto, né? Os surdos já foram muito ridicularizados por se expressarem, né, na sua língua. Então, quando a lei deixa isso bem claro, que tem esses outros recursos associados a Libras, deixa essa, como que eu posso dizer, liberdade, né, de expressão do surdo.
Entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão. A essa parte que eu sublinhei aqui. O sistema linguístico de natureza visual motora. Então, ele deixa bem claro na lei que a única diferença da Libras para a língua portuguesa, né, em relação ao status, né, linguístico, é que a Libras ela é de natureza visual motora, ou seja, eu percebo pelos olhos e faço com o corpo, e a língua portuguesa é oral auditiva. Essa é a diferença básica, né, dessas duas línguas. E a última partezinha que eu sublinhei aqui é um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, ou seja, deixando bem claro que com a Libras, os surdos, as pessoas usuárias da Libras podem transmitir qualquer informação, ideias, fatos, pode falar de política, religião, expressar sentimentos. A Libras é uma língua completa, tá bom? Tem vocabulário extenso, tá bom? Então, esse aqui é um trechinho da lei, gente. Leiam completa, por favor, tá bom? Não deixem de ler. O decreto 5626 de 2005 veio para quê? Para regulamentar a lei de Libras, né? A lei de Libras, ela reconheceu a língua brasileira de sinais, mas não definiu como que ia ser o ensino dessa língua, onde que ela ia ser ensinada, qual a formação do profissional que ensina a língua brasileira de sinais, né? Como que o surdo deve ser ensinado. E aí, então, veio esse decreto. Esse decreto foi necessário para regulamentar a lei de Libras. E também está lá no portal ABA de vocês, tá bom? Não deixem de ler. O decreto é bem mais extenso do que a lei de Libras, tá bom? Porque ele coloca detalhadamente tudo que se deve fazer, né, com a criança surda, fala do profissional da área de Libras, fala de professores surdos, fala do poder público, qual é a responsabilidade do poder público. Lógico que eu não vou ler tudo aqui para vocês, né? Mas eu vou mostrar algumas partes importantes. Nesse decreto, ele diz que a educação dos surdos aqui no Brasil deve ser bilíngue, ou seja, garantindo o acesso à educação das crianças surdas, das pessoas surdas, através da língua de sinais e da língua portuguesa como segunda língua. O que isso quer dizer? Que a primeira língua do surdo deve ser a língua de sinais. O decreto deixa isso bem claro, tá bom? Depois, ou concomitantemente, pode-se aprender a segunda língua, que é a língua portuguesa para o surdo, né? Para nós ouvintes, a língua portuguesa é a nossa primeira língua, e para os surdos, ela é a segunda, tá bom? A primeira língua deles é a língua de sinais. E nesse decreto garante que eles devem ser educados assim. Nesse decreto ainda, nós podemos encontrar a inclusão da Libras como disciplina curricular, tá bom? Na formação de professores de Libras, de instrutores de Libras, o uso e a difusão da língua de sinais e da língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação. Gente, por que sempre nesses decretos, nessas leis, eles frisam, né, a língua portuguesa? O surdo, ele tem sim o direito de aprender e de ser instruído na sua língua materna, que é a língua de sinais. Mas ele também precisa ter o acesso à língua portuguesa de forma escrita, tá? De forma escrita, não falada. Oralismo já ficou para trás, né? De forma escrita, o surdo ele precisa aprender. Por quê? Porque ele precisa conviver em sociedade, o surdo precisa ler, o surdo precisa trabalhar. Então, não é justo, não é correto que ele fique ali apenas aprendendo Libras, né? Ele tem que aprender, sim, a língua do seu país, que no caso do nosso é a língua portuguesa, para poder alcançar em todos os ambientes que ele tem direito. Nesse decreto também fala da formação do tradutor-intérprete de Libras, língua portuguesa, e também fala da garantia e o direito à educação das pessoas surdas. Então, gente, esse decreto, como vocês podem ver, veio pontuar cada detalhe que ficou faltando lá
lei de Libras, né? Veio pontuar onde que vai ser ensinado, quem vai ser o professor que vai ensinar, garante, né, essa educação bilíngue para o surdo, aprendendo língua de sinais, língua portuguesa, a inclusão da Libras como disciplina curricular, que é muito importante hoje, todos os cursos de licenciatura, gente, é obrigatório que se tenha a disciplina de língua portuguesa, né? Quem já fez aí uma licenciatura de língua portuguesa, não, gente, de Libras, desculpa. Quem já fez aí uma licenciatura ou está fazendo, provavelmente, né, teve a disciplina de Libras. E a Lei 12.319 de 2010, que é também conhecida como a Lei do Intérprete de Libras, né, gente? Essa daqui foi uma das mais recentes conquistas surdas, né, da comunidade surda. Essa lei, ela criou a profissão do intérprete de Libras, né, que antes essa profissão não era regulamentada. Ou seja, existiam intérpretes de Libras, mas eles atuavam sem ter um registro de profissão, né? Era, às vezes, atuações voluntárias nas igrejas, né, em centros comunitários, e dependia muito da disponibilidade dessa pessoa, intérprete, né, para poder estar ali. Às vezes o surdo ficava dentro de algum evento sem a possibilidade de entender o que estava se passando ali, porque não tinha um intérprete, essa profissão não era regulamentada, né? E, então a lei veio garantir, né, que os surdos, eles merecem, precisam de intérpretes de Libras, e os intérpretes atuam em diversos setores da sociedade, né? Hoje é muito comum nós vermos aquela janelinha do intérprete ali, dentro dos debates políticos, reuniões dos deputados e senadores, nas propagandas do governo, né? Vários cursos EAD também já colocam a janela de interpretação, né? Debates, igrejas, dentro das delegacias, fóruns, tribunais. Então, essa criação da profissão intérprete de Libras possibilitou um acesso amplo do surdo em todos os setores da sociedade. Ainda falta muito, né? Infelizmente, nós não temos um intérprete de prontidão num hospital, por exemplo, né? Num supermercado, por exemplo. Nós ainda não temos, mas as lutas da comunidade surda não se acabaram com essa lei, né? Então, os surdos continuam lutando e vão continuar lutando por seus direitos, né? Para que uma surda grávida possa ter acesso a um parto assistido por um intérprete, para ela poder comunicar para a equipe médica, né, tudo o que ela está sentindo, o que ela está passando. Um surdo está no supermercado e quiser tirar uma dúvida, né, ter ali um profissional, ou pelo menos que os profissionais daquele estabelecimento, né, saibam o básico de Libras, né? É outra luta das comunidades surdas. Mas essas três leis, gente, aqui, são um grande marco, né? Uma grande conquista dentro da comunidade surda. Imagine se até hoje não existisse o profissional intérprete, né? Como que o surdo poderia chegar à universidade, assistir às aulas, ir para palestras, congressos, né? Seria impossível. Seria impossível. Então, é um grande marco na educação e na história dos surdos brasileiros. Na Lei 12.319 de 2010, né, que reconhece a profissão de intérprete de Libras, que vocês estão se formando, né, nesse curso aqui, em tradutores e intérpretes de Libras. Quem é o intérprete de Libras, segundo essa lei? É o intérprete que é fluente em Libras e em língua portuguesa, e ele tem a capacidade de verter em tempo real ou em pequeno espaço de tempo
a Libras para o português ou do português para Libras, né? E a tradução, ela envolve a modalidade escrita de pelo menos uma das línguas envolvidas no processo. Então, vocês estão hoje estudando, né, numa disciplina desse curso que vai torná-los profissional, né? E esse reconhecimento veio apenas em 2010. Antes de 2010 já existiam intérpretes, mas não eram reconhecidos, não eram pagos por hora, né? Não se conhecia não se reconhecia essa profissão, certo? Enem em Libras, outra grande conquista, né? Surda. Essa conquista que, em particular, me emociona muito, né? Porque quantos anos os surdos perderam, né? De poder ter acesso às universidades através do Exame Nacional do Ensino Médio, porque eles não tinham, né, acessibilidade. O Enem em Libras é uma iniciativa da Política de Acessibilidade e Inclusão do INEP, né, que é o instituto que cuida da aplicação da prova do Enem, e é direcionada à comunidade surda e deficiente auditiva que usa a língua de sinais como primeira língua. E aqui tem um exemplozinho de como que fica a videoprova em Libras. A intérprete faz aqui a pergunta, e aí tem aqui o gabarito todo bonitinho, né? E aí o surdo também pode escolher aqui a velocidade que ele quer, se ele quiser pausar, voltar, enfim, né? É um grande marco, é uma grande conquista. O Enem em Libras garante editais totalmente em Libras, as videoprovas, as cartilhas, tá bom? E até as campanhas convidando para fazer matrícula, mostrando o local de prova, enfim, tornando o Enem cada vez mais acessível, né? E aí o INEP, com essa iniciativa, reafirmou o compromisso dele com a comunidade surda para um futuro melhor por meio da educação, né, gente? Eu fico tão feliz com essa conquista, né? Porque eu já vi os meus alunos não conseguirem ter acesso às universidades porque se deparavam com a prova somente escrita. Os avisos no YouTube, todos apenas falados, muitas vezes sem legenda, né? Então, é uma grande, grande, grande conquista. A plataforma Enem em Libras, em 2018, lançou o selo Enem em Libras, né, que identifica todo o conteúdo disponível. Então, tem um selinho, todos os materiais do INEP. Nesse selinho está mostrando, esse material tem acesso, né, está disponível em língua brasileira de sinais, para o SUS identificar o que é que ele pode acessar. E também em 2018 foi lançada a plataforma Enem em Libras, né, e lá os alunos, as pessoas surdas, podem acessar videoprovas, né, fazer um simulado, né, bem parecido com a forma da prova. E também nela o INEP disponibiliza os vídeos com enunciados e as opções de respostas da videoprova, permitindo que os surdos e deficientes auditivos estudem no mesmo formato acessível em que elas são aplicadas. Olha que maravilha, né, gente? Um grande marco. Dentro da apostila que eu preparei para vocês da unidade 3 dessa disciplina, vocês vão ver lá outros marcos e outras legislações importantes, tá bom? Não deixem de ler. O Dia do Surdo é o dia, né, comemorado aqui no Brasil, também foi instituído por lei, a Lei 11.796 de 2008, e é comemorado todo 26 de setembro, né, o Dia do surdo. O que esse dia comemora, gente? Esse dia não comemora que a pessoa é surda. Estamos comemorando porque nascemos surdos. Não é isso. O Dia do Surdo ele foi instituído para celebrar as vitórias, as conquistas das comunidades surdas. Então, nesse dia, nessa semana, no mês de setembro inteiro, na verdade, acontecem vários congressos, vários encontros, vários seminários, né? E comemorações
para celebrar o que nós chamamos aqui nessa unidade, as conquistas surdas, e continuar debatendo, né, por novas conquistas. A comunidade surda não parou por aí. Aí esse cartazinho que eu peguei aqui do dia 26 de setembro, que é muito lindo, vencendo o silêncio e o preconceito com as próprias mãos, né? Maravilhoso. Os surdos continuam lutando e vão continuar lutando sempre pelos seus direitos, né? Em conclusão, o que são conquistas surdas? São resultados de lutas árduas da comunidade surda, e elas garantem dignidade a todas as pessoas surdas, permitindo que eles usufruam de todos os espaços como qualquer cidadão. Essas lutas ainda não chegaram ao fim. Há muito a ser conquistado para garantir a verdadeira inclusão do surdo na sociedade. Comece essa luta também. Respeite as pessoas surdas, respeite a sua língua e a sua cultura, né? Vocês, eu tenho certeza que escolheram fazer esse curso porque querem fazer a diferença na educação das pessoas surdas, né? Então vocês já devem se tornar militantes dessa causa também, lutando pelos direitos das pessoas surdas. Então, gente, chegou aqui ao fim a nossa unidade. Leiam todos os artigos e materiais postados no AVA, debatam, participem dos fóruns de discussão e assistam ao vídeo Dia do Surdo, também já disponibilizado lá no ambiente virtual, tá bom? Muito obrigada pela atenção e boas provas, né? Para vocês poderem fechar a disciplina.